Programa não recomendado para menores de 10 anos. Você já mandou o seu e-mail aqui para nós no programa Mais Saúde? Pois é, você pode, mandando suas dúvidas, sugestões de pauta, que são muito importantes. E lembre-se, mas eu tenho uma dúvida tão boba. Não existe dúvida boba. Isso é importantíssimo. E várias vezes aquela dúvida que a gente acha que é uma bobagem perguntar, quantas pessoas não se beneficiam dessa resposta. Mas nós recebemos aqui o e-mail da sócia aqui da Canção Nova, a Edinalva Silva, Nalvinha, que eu já fiz a resposta da primeira pergunta dela, porque cada pergunta dá um programa praticamente, né? E ela perguntou sobre Ora Pro Nobis, então eu dei uma introdução sobre Ora Pro Nobis, e caso você não tenha assistido, vai lá no Canção Nova Play, que tem todos os programas que nós gravamos, e procure esse respondendo os e-mails e Ora Pro Nobis. Aí a Ana Alvinha, ela pergunta assim, que ela diz que tem problema de cálculo renal. Meu médico disse que eu devo ter moderação ao usar o oxalato. Na verdade, são alimentos que têm oxalato. Posso usar o Ora Pro Nobis? Ela é contraindicada para quem sofre com problemas renais? Eu comentei que existem fatores antinutricionais na planta. Por quê? A plantinha não pode sair correndo se está chegando um predador. Então, ela tem uma coisa chamada metabolismo secundário, que, em algumas ocasiões, esse metabolismo secundário, você comendo, ele vai fazer bem a você. E em outras situações vai fazer mal. Por quê? Porque na evolução, as espécies o que faziam? Comiam um determinado alimento, passavam mal, morriam até, aí o outro do bando, vamos chamar assim, ou digamos assim, que tivesse acompanhado, já olhou e falou assim, gente, não vamos comer isso, que isso aqui faz mal. Então, essa tradição que, assim, era empírica, mas funcionou. Foi assim que muita plantinha sobreviveu. Mas o que acontece? Esse fator antinutricional, ele realmente tem essas duas situações. Ou ele pode fazer um prejuízo no nosso organismo, ou ele pode ser um fator antinutricional da planta, que é um metabolismo secundário, que se eu como vai me fazer bem. Mas tudo isso depende da sua microbiota intestinal. Porque mesmo aquelas coisas boas da plantinha, se você não tiver uma boa microbiota intestinal, elas não vão converter naquele algo a mais que vai fazer toda a diferença na sua saúde. Mas, então, o que acontece? Só que a gente tem como minimizar os efeitos dessas substâncias antinutricionais. Quem não sabe que feijão precisa deixar de molho? Todo mundo fala, me dá gases, tá? Deixa de molho que a coisa melhora. A gente fala de remolho. Aliás, deixa remolho na geladeira, tá? Que fora da geladeira não é legal. E joga essa água fora antes de você fazer o seu feijão propriamente dito. Então, por que existe esse metabolismo secundário? Ou no caso das sementes, como eu falei do feijão, você tem que pôr na água para eliminar aquele efeito negativo do alimento. Por quê? A planta, ela fica esperando, a semente principalmente, o momento certinho para ela poder germinar, para ela poder crescer. E enquanto ela está lá quietinha, ainda na forma de semente, ela precisa se proteger, ela não pode deixar nenhum inseto chegar perto e comer. Então, os fatores antinutricionais da semente estão ali quietinhos. Na hora que você põe na água, o que aquela sementinha entende? Oba, choveu,
vou poder brotar. Então, ela elimina os fatores antinutricionais. Muito bonitinho, né? E no aquecimento da folha da Ora Pronobis, você diminui esses fatores como o oxalato. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta, é Nalvinha, né? Nalvinha. E dizer o seguinte, assistam programas que eu fiz com a professora Denise Mafra. Ela é uma nutricionista que é uma das maiores assim entendidas em assuntos renais. E eu a conheci porque eu estava estudando artigo científico e de repente eu vejo um artigo científico com o nome de autoras brasileiras, e eu fiquei toda contente. Fui entrar em contato e acabei fazendo amizade com ela e ela participando aqui do programa Mais Saúde, até quando ela estava fazendo o pós-doutorado dela na Irlanda. Fizemos até que ela estava na Irlanda, eu aqui no estúdio e a gente conversando. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem uma situação muito interessante. Cálculo renal acontece quando esse oxalato do alimento não se complexa com o cálcio do alimento, lembrando que cálcio tem em todos os alimentos, não é apenas no leite. Então, você comeu algo com oxalato, mas naquela refeição você tem cálcio, os dois se complexam. E o que acontece? Vai ser eliminado esse complexo pelas fezes. Agora, você come oxalato, não tem o cálcio, eu não equilibrei aquela alimentação de uma forma adequada, eu não tenho cálcio aqui para poder complexar, esse oxalato vai ser eliminado pela urina. Aí é que é o problema, porque quando você bota o oxalato para ser eliminado pela urina, e eu não vou entrar em detalhes, e você também tem cálcio sendo eliminado pela urina, aí os dois vão se complexar no seu rim e vão formar a pedra. Então você vê que dependendo da situação, você tem a possibilidade de realmente compensar isso. Então, eu vou comer alguma coisa que tem oxalato, espinafre tem muito, né? Vou cozinhar, ok? E vou procurar comer algo com cálcio. E, gente, gergelim tem um cálcio absurdo. Outra coisa, quando a gente fala da couve, a couve, tudo que é verde tem cálcio, tá? A natureza é bela, Deus fez tudo perfeito. Então, lembrando, todos os fatores antinutricionais nós temos como minimizar através da cocção, através do cozimento, tá? No caso de qualquer semente que você comer, deixa um pouco sempre de molho na água. Você vai estar favorecendo a eliminação de algum fator antinutricional que, por acaso, você nem sabe, que talvez nem te fizesse nada, você não vai sentir nada, mas isso se você tiver uma microbiota adequada. No caso de folhas, sempre o cozimento vai minimizar o oxalato, tá? E agora não, mas mais tarde vocês vão conhecer algumas proteínas chamadas de lectinas, que são também muito complicadas na vida da gente, porém, nós conseguimos eliminar até 95% delas através da cocção. Então é isso que a nutrição tem de maravilhosa, né? Você pode estar adaptando de acordo com as suas necessidades. E Nalvinha, tem mais uma pergunta que você fez? Vai ficar para o próximo programa. Um beijo, até lá!